vamos começar falando a respeito de mercado de grãos, principalmente soja e milho, já que se aguardava importantes relatórios sendo apresentados hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Um era de áreas e o outro de estoques. E o relatório de estoques, de certo modo, surpreendeu. Ele trouxe uma inversão nas expectativas. Os estoques de milho menores do que se esperava e os de soja acima da expectativa. Para falar a respeito deste assunto e os efeitos no mercado, nós conversamos agora ao vivo pela internet com Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. Matheus, o que você achou desse relatório? Te surpreendeu? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Fabiano, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tivemos sim um relatório com um teor pessimista aos preços da soja e do milho. Tivemos estoques estimados, em especial da soja, acima do que o mercado esperava. A gente está falando de estoques que encerrou o último ciclo safra. A gente está falando de estimativas da safra 22-23 dos Estados Unidos, que encerrou ao dia 31 de agosto. Esses estoques medidos até o dia 31 de agosto, nas estimativas do USDA, somam-se na soja mais de 7,2 milhões de toneladas, enquanto que o mercado esperava valores ali de 6,5, 6,6 milhões. Ou seja, foi decepção. Para o milho, apesar dos estoques os estoques observados no relatório de hoje terem sido ainda mais apertados do que o mercado esperava, o baixismo depositado no mercado de grãos nesse encerramento de sexta-feira, ele não escapou nem para o milho, viu, Fabiano? A gente teve um relatório, de maneira geral, decepcionante, decepcionou a nós aqui na Pátria, decepcionou o mercado, e encerramos essa reta final de sessão em Chicago de maneira bem sangrenta, assim dizendo. Quedas ali mais significantes que chegaram a tocar o patamar de 2% para a soja, Fabiano. Matheus, e aí pegando esse caminho, essas informações, o que elas confirmaram, o pessimismo que ela trouxe, como é que fica a formação do preço internacional da soja, do milho, e como que isso vai ser entendido pelo mercado aqui no Brasil? Ou seja, como é que ficam os negócios dos produtores brasileiros? Bom ponto, Fabiano. É tradicional essa época do ano a gente ter realmente um movimento de baixa aos preços da soja e do milho por conta do período que vivemos. Temos ali a aceleração da colheita norte-americana, assim como o plantio de uma nova safra aqui na América do Sul. E, de maneira geral, esse período do ano, tradicionalmente, é observado quedas. Juntamente com que o começo do mês de outubro é marcado também por um feriado extenso em território chinês, que é a Semana Dourada, a Golden Week, onde eles passam quase uma semana de isenção de negociações no mercado de Dalian, mercado asiático, evitam as entradas aqui no mercado ocidental, tanto em Chicago quanto no Brasil. Então, realmente, nos próximos dias, Fabiano, a tendência de pressão, de quedas aos preços da soja, deve ser notada por sazonalidade. É normal essa época do ano a gente ter essa pressão. Porém, muito cuidado. Aqui no Brasil, que é o novo foco da atenção do mercado para 2023 e 2024, a gente tem um início de safra problemático. Muito calor nas principais regiões produtoras do centro-norte do país, faltando chuvas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, partes do extremo norte do Paraná, São Paulo, aonde ainda inviabiliza a aceleração de plantio e já começa a mostrar indícios ali de um El Niño perturbando a vida do produtor por aqui, viu, Fabiano? E, Matheus, eu acompanho os dados da Pátria, que vai mostrando como é que vem esse andamento de plantio, de semeadura da soja em todo o país. Nós estávamos tendo até a última semana o Paraná liderando, Mato Grosso já tinha registro de semeadura, Mato Grosso do Sul chegava já algum dado, os outros estavam ali na casa de zero mesmo, ainda não tinham saído. Neste momento dá para dizer que se diminuiu o ritmo desse trabalho de campo, uma vez que a sinalização climática não tem sido positiva? Toda certeza, viu, Fabiano? Tivemos aí uma semana de trabalhos lentos em campo, em especial nas regiões do centro-norte.
É normal que agora teríamos, né, uma aceleração e pelo contrário, né, a gente deve ver desaceleração. Até na última semana, Fabiano, tínhamos 2% da área semeada. O nosso levantamento está em fase de conclusão final, porém a gente deve ultrapassar um pouco mais de 3,5% semeado no país, né? Porém, uma colheita, um plantio, né, que já se atrasa. Começou muito bem, por exceções no Mato Grosso, onde enfim, trouxe a viabilidade do plantio no 1º de setembro, por liminares, né, que acabou liberando o plantio de alguns. O Paraná também, região sul do Paraná, teve um plantio acelerado no começo de setembro, porém essa reta final de mês, transitando para outubro, tem, enfim, redesenhado, né, o cenário por um possível atraso de plantio da safra de soja aqui no país, viu, Fabiano? Tá certo. Matheus, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, tendo em vista os ocorridos e o que vem acontecendo aqui no Brasil, como que vem o cenário de vendas dessa soja nova brasileira e também da safra 22-23, já que o volume ainda é bastante expressivo? Olha, Fabiano, safra 22-23, a gente tem ainda cerca de 15% da safra a ser comercializada. Para a atual época do ano, a gente já entra na normalidade, tá? Todo aquele volume excessivo que se dizia muito no primeiro semestre, ele foi corrigido agora, né? Tivemos um bom avanço de vendas aí na entrada de agosto, setembro, porém, chegamos agora no patamar de 15%. Para 2024, temos ali pouco menos de 25% da safra comercializada, que é baixo volume de vendas para a época do ano, equiparado com o mesmo volume de vendas percentuais, né, de 2022-23, essa mesma época do ano, no ano passado, tínhamos ali quase o mesmo percentual de safra comercializada futuro, né? Então, realmente, é um sinal, né, que o produtor rural no Brasil ainda se sente desestimulado, né, em avançar com vendas mais agressivas. E o motivo disso é nítido, é claro. Infelizmente, ainda, né, as projeções de margem para essa safra, esse ciclo 24, não estão saudáveis o suficiente para estimular avanços, né, de vendas mais agressivos, viu, Fabiano?